de hoje do canal é hoje São Paulo e Grêmio no Morumbi, mais de 35 mil ingressos vendidos, atualizações do mercado da bola, bastidores e muito mais. E não perder tempo não, vambora pro vídeo. O treino aqui estava marcado para as 10, mas rolou uma sessão de vídeo, claro, mostrando o adversário, no caso o Grêmio. O treino atrasou pelo menos 20 minutos e ainda está rolando um treino tático aqui que define o time que vai jogar contra o Grêmio amanhã no Morumbi. Certo é que já são duas substituições. Uma na zaga, o Alan Franco está suspenso pela expulsão contra o Galo, e aí a gente vai ter a possibilidade de ver o Ferrarese, ou rever o Ferrarese, depois de mais de 45 dias. Ele foi para a preparação da Venezuela, demorou para se apresentar, ele deve ser o substituto do Alan Franco. O outro jogador que poderia entrar viajou para a Rússia ontem à noite para acertar com o Krasnodar. É o Diego Costa, está sendo negociado pelo São Paulo por 7 milhões e meio de euros. O São Paulo tem 80% deste valor. Então resta Ferrarese, o menino Igão, que é muito novo, tem só 16 anos, ainda não estreou, e o Sabino, que jogou uma única partida. A tendência, pelo tempo de casa, por ter jogado pela Venezuela, enfim, é que o Ferrarese forme a dupla de zaga com o Arboleda. E no meio-campo, o Luiz Gustavo também recebeu o terceiro cartão amarelo. Tá fora, aqui tem uma dúvida: pode ser o Nestor ou pode ser o Bobadilha. Se for o Nestor, certamente o Alisson vai ter que mudar de posição, vai jogar como primeiro volante. Se for o Bobadilha, aí pode ter um revezamento, Alisson e Bobadilha. Nenhum dos dois é primeiro volante, mas o Bobadilha faz mais essa primeira volância do que o Nestor. Essas são as duas únicas alterações. No restante, a não ser que surja uma grande surpresa, teremos um encontro de muitos ex-gremistas com o time que está lá na parte de baixo da tabela. Luciano, que será nosso entrevistado. É uma dúvida do São Paulo, porque hoje não há nenhuma oferta na mesa pelo James Rodrigues, né, Tironi? Então, é um cara que tem sondagens, o staff dele mandou segurar também essas sondagens, e aí falou que pós-Copa América decidiam esse futuro. Sexta-feira deve ter um papo, deve ser na Barra Funda presencialmente também para eles definirem o próximo passo. Fato é que ele não quer mais ficar aqui no Brasil, quer um novo passo na Europa, o sonho dele é voltar para jogar na Espanha, tem sondagens para isso, o próprio Celta de Vigo sondou, e aí eu conversei com pessoas envolvidas, ele ganharia lá, né, comparando ao que ele ganha no São Paulo, o mesmo salário do Iago Aspas, que é o principal jogador da equipe. Então, para eles não faz sentido, então é o time que hoje está meio fora de cogitação pro James Rodrigues, mas ele quer voltar para a Europa, então ele vai ter aí esse papo com o São Paulo essa semana, e assim, vindo qualquer boa oferta, vai ser liberado, porque o São Paulo já assumiu o prejuízo. Tem uma dívida com ele, é verdade, isso é uma coisa que pouco se fala, mas acho que tem que considerar também, porque a gente bate no James, fala que o James Rodrigues não quer nada com a vida, mas ele é um cara também que tem um débito com o São Paulo de 10 milhões atualmente. Esse débito foi negociado parceladamente, mas ainda existe o débito, então para uma saída também pode ser que envolva esse débito, pode ser uma rescisão, quem sabe nesse papo dessa semana, para ele abrir mão dessa dívida que tem com o time e sair para novos ares, pode ser um valor pago pela outra equipe para o São Paulo, isso vai ser definido, mas o fato é que ele é um cara que dificilmente volta aí a treinar sequer pelo São Paulo. O Wellington e Patrick, o Wellington, ao que tudo indica, também vai sair, pode sair até agora ainda, né? Exato, tem essa possibilidade, o Southampton tem já um pré-acordo com ele para ele ir fazer exames e firmar pré-contrato para sair em dezembro, querem liberar, mas pelo que o Tutto Sports é um da Itália, né, traz a informação, pedem 6 milhões de euros para uma liberação, assim, para já o São Paulo, e aí a própria Torino também quer tentar atravessar o negócio já pagando por agora e ofertou 4 de acordo com o jornal. O São Paulo não confirma então essa informação, mas tem esse rolo para ele sair para já também, tem essa possibilidade, é um cara que não vai renovar, isso está definido já. Mas 4 de euros para perder o cara em 4 meses, eu acho que eu faria, hein? Mas é que a conta do São Paulo é tentar contratar um cara de, assim, prontidão, então por 4 milhões de euros você não acha um cara nesse nível, então eles estão tentando segurar ele o máximo possível, mas por 6 milhões de euros, que é a pedida de acordo com o jornal, aí já é outro papo. 6 milhões de euros é o preço do Diego, praticamente, né? Então... preço do Diego. E aí tem uma questão, tem uma decisão técnica a ser tomada, né? Tem mais metade da temporada. O Zubeldia adora ele, e tem mais metade da temporada que você não tem lateral. Simplesmente isso. Não tem o Alexandro, o outro cara que tá lá é o Patrick, só. Não, ninguém mais. 4 não resolve minha vida também em campo, né? Em campo não vai resolver. Aí é a opção. Ou escolho ganhar uma grana, ou escolho seguir competitivo. Aí no meio campo tem o Luiz Gustavo, que vem vindo bem, mas está suspenso para esse jogo, e o Bobadilha, que volta da seleção, já voltou, né, da seleção do Paraguai. Alisson e ali, como essa posição que seria o Galo, porque tem tido pouca chance. Lucas pela direita e mais o Wellington Rato, que acaba de voltar também de contusão. O Luciano e o Nestor também jogando um pouco pela esquerda. O Ferreirinha, que ganhou muito espaço com o Zubeldia, e o Michel Araújo. Na frente, Caleri e André Silva. Ainda tem o Juan, que também tem a situação do Wellington, né? Também tem um contrato para vencer no fim do ano, não renovou até agora, não se sabe se vai renovar. Tem um papo para renovar ainda, mas ainda não tem um avanço para ele renovar. Ele mudou de empresário também, isso pode facilitar. Ele está agora com o Nick Arcuri, que é o cara do Kahneman também, tem alguns negócios aí. Então ele é um cara que
Claro, o antigo empresário travava mais pro São Paulo, tem um novo cara agora que eles vão bater papo aí nas próximas semanas para tentar chegar numa solução também. Uma pergunta. A dinheirama que foi posta no Rames há um ano atrás, o Wellington teria aceitado? Já tava tendo negociação e tava difícil já, não é isso? É que, assim, são duas versões que são um pouco diferentes, Tironi. Tem o lado do São Paulo e o lado do empresário dele, que é o Robson Ferreira, que são bastante divergentes, sim. E aí até o próprio Robson vazou documentação para a ESPN para provar os pontos dele e tudo mais. Então, o São Paulo afirma que ele foi procurado já há 2 anos para conversar, para tentar renovar, e nunca conseguiram renovar com ele, porque ele tinha um antigo empresário também. Ele mudou de empresário e ainda não renovou, continuou travado. Já o Robson Ferreira fala que não, fala que foi por agora. Então, assim, tem 2 papos. O próprio Belmonte falou que eram 4 ofertas por ele já, o Robson falou que foram 2. Então, tem muitas versões aí que a gente não sabe quem fala a verdade nessa história, mas o fato é que tá travado e não vai renovar, né? Então, no geral, o Wellington é isso, ele não vai renovar porque tem esse desentendimento de partes aí. E quando tem um time inglês, nós estamos falando da Libra. Qualquer 150 virou 900 aqui. Aí você faz o quê? Dá uns 900 para ele? A informação que eu tinha era 800 mil por mês a pedida do Wellington. Isso eu trouxe também lá na arquibancada e tudo mais. Era 800 mil por mês, mais luvas, que seria quase que um preço de uma contratação também. Então, era uma luva que já era também um pouco exagerada pela parte dele. Esse valor, ele seria um dos caras mais bem remunerados do elenco. Luciano, Deixa chegar agora, nesse momento, né? A coisa chega nesse... o São Paulo nesse argumenta lugar. que há 2 anos já tentou. Então, mas se lá atrás você vê potencial no jogador, você vai gradativamente aumentando o salário dele, vai aumentando. Minha sensação é que esta foi a falha. Claro. Porque, não, tudo bem, tá aí, o cara não era esse jogador, ou então não se enxergou. Não era mesmo. Não, mas não se enxergou que ele poderia ser. Apostava muito no Caio Paulista. Chegou um belo dia, o Caio Paulista falou assim: valeu, pessoal, tô indo embora aí, tchau, foi pro Palmeiras. Foi deixar de escanteio. Quando veio o CSKA Moscou com uma oferta que não era também grande coisa, ele foi liberado de cara. Nem pensaram muito assim também. E aí os russos depois deram um passo pra trás e aí não rolou o negócio, mas acho que ele em si é um cara muito bonzinho. É um cara que em campo representa e tudo mais, ele corre, ele não é um cara que faz corpo mole, então é um cara muito bonzinho. Mas o empresário dele talvez falou: pô, então lá atrás era um cara que o que vier tá bom. E hoje vocês querem renovar ele a todo custo, então eu vou pedir lá em cima também, porque ele tá valorizado. Ele é a joia da minha agência aqui e, assim, quero um salário lá em cima. E aí acabou que não desenrolou essa conversa com o São Paulo por conta disso também. O Danilo fala assim, fiquei com a impressão que o déficit no balanço pegou mal e agora estão pensando 200 vezes em investir e tentando resolver com jogadores da base. O déficit pegou mal. Já faltava lateral e volante do começo do ano. Agora perdemos um zagueiro e pode outro lateral sair. Desculpa, o déficit pegou mal é uma boa piada, hein? Agora, o Gabriel, tem essa história do Alexandre, que também está bem enroscada, né? Que seria o substituto para o Wellington, porque a janela do São Paulo está bem fracote, né? Por enquanto nada. Tá fraca por enquanto. Mendes também está travado hoje, então não tem um avanço pelo Thiago Mendes, que é um cara que o São Paulo negocia há mais de um mês. A esposa dele também posta várias coisas, falando que ela tá louca para vir pro Brasil, que ela não aguenta mais. Postou que caíram os cabelos dela com essa negociação. Rapaz. Então ela tá muito afim que isso desenvolva de fato, mas hoje está travado porque o Al Rayyan, que é o time dele, pede 7 milhões de euros. Ele tem contrato até março, então tem mais, 10 meses de contrato por aí. Pedem 7 milhões de euros. E aí o São Paulo fala: obrigado, a gente vai esperar então, porque 7 milhões é um pouco surreal pensando nisso, né? O São Paulo ofertou acho que 1.500.000 por mês, algo assim, algo que é para tê-lo para já, né? Então ofertaram 1.500.000 pro Al Rayyan por mês, não, né? Pro Al Rayyan, para tentar a liberação por agora. E, enfim, tá travado, e aí tá o Pitombeira lá no Catar tentando resolver a história do Mendes, que tá louco para jogar no São Paulo, a esposa quer muito, ele quer muito, o empresário quer muito, mas tá travado ainda. O Corinthians teria vendido o Fausto Vera pro São Paulo por 4 milhões de dólares? Não. É o Galo, então Paulo? Aí a coisa andou... Não, mas se ele gostaria de ir pro São Paulo, acho que ele tá indo justamente porque tem o Milito. Então, mas tem os Beldia também, cara. Não é um corpo estranho. Mas aí esses negócios melhor pegar 4 malucos, de Minas, entendeu? Do que 4 de um rival, né? Nessa hora. Tá. Agora, esse elenco que a gente viu, mostra de novo aí na tela. Que tal, Massa? Cara, acho que é um bom elenco, né? Acho que é um bom elenco. Eu acho que tem jogadores que fazem 2, às vezes 3 funções e fazem bem. Né? Você pode encaixar o Nestor pelo lado, o Ferreirinha tá bem agora, mantém. Eu ainda tenho dúvidas se o Lucas vai aguentar jogar pela ponta, né? Mas parece que o Zueldia está convencido disso. Talvez os testes físicos mostrem que é real, que é verdade, tudo bem. Então acho que é um bom elenco para disputar o Campeonato Brasileiro. Não é um elenco para ser campeão brasileiro, mas
para disputar o Campeonato Brasileiro, acho que vai. Eu acho que é um elenco ok, mas a minha visão do São Paulo segue a mesma. É um time que tem que jogar no seu limite para ficar ganhando dos outros. Ele nunca vai sobrar contra ninguém, 4-0, show. Não me parece ser um time para isso. Se ele jogar meia bomba ali, ele vai empatar um jogo, ele vai perder um jogo, ele vai ter que estar no limite o tempo inteiro. O Vessa tem razão nesse aspecto, porque teve um aprendizado do próprio Zubeldia, né? Quando ele entrou na história de rodar, revezar, o time deu uma enroscada, perdeu 2 seguidas. Aí a informação que vocês trouxeram aqui, não é minha, acho que foi o Arnaldo ou o Tirone, vocês trouxeram aqui a informação de que ia mudar esse jeito, ia jogar todas para ganhar e seja o que Deus quiser. Tá esticando as trocas até o máximo que ele pode, então, né? Demora mais para mexer, ele é criticado isso deixa claro, ele demora pra mexer. Isso deixa claro que tem um desnível, né? Não tá no mesmo nível, porque também o trabalho acabou de começar, gente. Demora um pouco para, sabe, fazer todo mundo jogar, você troca um cara, mantém mais ou menos o mesmo nível. Preparador físico novo. E ele trocou o treino por isso também, porque ele tinha medo de lesões, né? Então ele fazia 2 regenerativos pós-jogo e tal. E aí ele mudou, ele faz sempre um, né? Que é o dia pós-jogo, depois ele faz trabalho tático, coletivo, 11 contra 11, usa os 2 campos. Então ele consegue trocar, variar um pouco mais para tentar dar mais competitividade para esse elenco, porque ele tava rodando muito. E aí eu acho que o 4-1 do Vasco é meio que a gota d'água, porque ele fala, pô, preciso mudar meu jeito de trabalhar, senão eu vou durar pouco, né? Isso é uma distorção, sabia, Gabriel? O time não perdeu do Vasco por 4-1 porque rodou o elenco, cara. Não perdeu. Não foi problema de elenco, de jogadores aquele jogo. O problema foi de mentalidade. O 1-0 sempre no resultado. De postura, né? Concordo. Não, mas o que ele está falando é importante porque a comissão técnica entendeu que aquela maneira de agir no dia a dia talvez precisava ser revista. A hora que caiu a ficha, como era o futebol brasileiro, os adversários, o dia a dia, como é o comportamento da boleirada nossa aqui, eu acho que eles chegaram a uma conclusão de que eu preciso alterar a rotina dos meus treinos e tal. Isso é uma comissão técnica atualizada, inteligente, que vai entendendo o mundo do chão que está pisando e, se for o caso, troca o que eles tinham pensado inicialmente. O Anderson fala assim, esse elenco está faltando Moreira, Juan, Eric e os garotos da base. O elenco é muito bom. Tem a volta do Lisieiro e do Mendes. Pois é, tem o Lisieiro já está lá, né? O do Beldia, você acha que vai ser utilizado? Ele tem um vínculo estendido, não é de hoje, né? Foi quando ele foi emprestado para o Iverdon, mas saiu no bid apenas hoje. Então tem um vínculo até agora o meio do ano que vem, então tem mais possibilidades. O próprio Bragantino sondou ele recentemente também para tentar ver possibilidades, mas ele está treinando bem, pelo que a gente ouve, e é um cara que surge como opção para lateral esquerda. Quem sabe o Lisieiro pode ser utilizado assim. Gostou do que viu o Zubeldia até aqui, claro que é cedo para falar, e há uma expectativa que ele vá para alguns jogos aí Brasileirão. Beleza. É a máxima dos enfim, 4 jogos, né, para o São Paulo conseguir tentar algo. Já o Mendes é assim, o cara tá fora do baralho total, tem sondagem do Del Valle e outras sondagens. Esse é um cara que não vai de fato ficar, mas o próprio Lisieiro tem chance de ter uma chance ali, uma chance aqui, treina bem, tá no elenco. Onde ele tá? É de novo a estaca zero, no Iverdon, da Suíça. Ele estava emprestado, ele rodou 3 empréstimos, né? Internacional, Curitiba e o Iverdon agora. O que você ia falar, Massa? Vou falar, é a mesma situação, né? O cara volta pro São Paulo, arrebenta, joga bem, pronto, o contrato termina no meio do que vem, vai perder o cara de graça. Do Lisieiro? É assim. Ele pode Bom, mas esse tá passeando pra lá e pra cá faz tempo, né? Mas se ele for útil ao Zubeldia, é porque alguém errou lá atrás. Na verdade, a rigor, ele não tá, nem de longe estava nos planos, né? Ele foi emprestado pra lá e pra cá pra ser negociado mesmo. Ele foi treinar porque ele tinha contrato e ninguém queria. Aí ele treinou bem. Aí ele vai ficar, né? Por enquanto, assim. Mas esse é um caso que pode acontecer. A gente vê muitos casos, jogadores contam entre eles, que é aquele caso assim. O cara sai de uma estrutura como essa, um clube desse tamanho, com uma torcida desse tamanho e tudo mais. Ele dá uma rodada por aí, a ficha dele às vezes cai. Fala, cara, aonde eu tava. E agora eu tô rodando por aí. Se ele tem uma chance e o cara... minimamente o clube deseja renovar, o cara não vai fazer tanta frescura, Massa. Porque ele viu que o mundo aí fora é outro tipo. Então, cara, mas eu já acho um absurdo. O cara vai treinar porque tá aí mesmo, né? Os caras tem que avaliar antes se serve ou não. Os caras contam que o Bozelli, quando foi dar tchau, o grupo tava dentro do campo, fizeram a rodinha, o Bozelli foi lá e falou, tô me despedindo, acabou meu contrato. E aí a frase do Bozelli foi, deem muito valor aonde vocês estão. Eu tenho 30 e poucos anos, eu já rodei muito por aí e eu sei como é. Aproveitem onde vocês estão. Essa foi a frase, ele falou, tchau, boa noite, tô indo embora. Mas deixou esse recado pra molecada e tudo mais. Então o Lisieiro me parece que pode ser um cara como esse, né? Cara, eu tinha tudo isso daqui, quer saber, dei uma rodada por aí, as coisas são muito difíceis, muito piores para um profissional, e aqui eu vou dar minha vida aqui, que eu vou tentar renovar esse contrato de qualquer forma. Pode ser salvar a carreira também.
tipo assim, ele é um cara que tá numa outra fase profissional também agora, porque ele virou pai também, ele tá, acho que com uma outra vida, talvez é uma outra cabeça que ele chega nessa volta pro São Paulo. Pós-Suíça, a Suíça também não é uma coisa, não é um mundo ruim pro Lisieiro, mas acho que ele também caiu a ficha que, pô, fim de contrato no São Paulo. Ele ia parar onde pós-São Paulo? Poderia parar na Série B, na Série C, quem sabe, assim, sem muita chance de jogo. Então, acho que caiu essa ficha dele pra ele tentar virar a chave e, assim, pelo que a gente sabe, ele tá treinando bem. Então, talvez já é uma estimativa de que o cara quer algo no São Paulo ainda nesse fim de contrato. E o vitórias do Carpini, 13 do Zubeldia. 6 empates, 3 do Zubeldia, 5 derrotas e 3 derrotas no caso do Zubeldia. O Mancini ficou rindo com aquele risinho irônico dele, enquanto a gente falava, não, porque o Zubeldia ganhou a torcida e tal, porque ele sabe que o técnico ter essa energia é importante, porque o time vai com ele, os torcedores também, tudo mais. Agora, e o Carpini e Zubeldia? Eu tô vendo, o dia depois da noite é muito legal, né? Quando tem o dia, depois vem a noite, no dia seguinte vem o dia de novo. Tem o Zubeldia. E a gente vê o tratamento, né? Que foi dado para um e que está sendo dado para outro. Mas tudo bem. Eu já falei o que eu penso sobre isso, não vou falar mais. Me parece óbvio que a campanha do Zubeldia é melhor, né? Tem 6 vitórias a mais. A gente não pode esquecer que ele teve no começo adversários que ficaram com 10 jogadores a menos, principalmente naquele começo mais difícil, quando ele chega. Mas é inegável que é um treinador que tem outra perspectiva, outra capacidade, né, de levar o São Paulo a um lugar mais para frente, mais adiante. Acho que é um treinador que mostra que tem condições. O fato dele usar o vídeo para escalar o Luciano, o fato dele se adaptar ao momento do clube, acho importante, acho bem interessante. Porém, eu não sou o assessor. E o Carpini não habla, né? Não tem muito essa coisa, sabe? Não adianta, tem que ter ideia madre, pés na terra. Essa coisa faz diferença no futebol, você se expressar corretamente. Com o torcedor, né? É isso. Eu não sou assessor de imprensa do Carpini, mas eu só queria lembrar que o carpinismo levantou um troféu contra um rival e ganhou e quebrou um tabu que 200 treinadores foram lá em Itaquera e não ganharam. Eu só queria lembrar isso também. É verdade, tem razão. O Bruno Vaz aqui pergunta, o Zubeldia chegou a pedir desculpas ao repórter pelo que ocorreu? Não, que eu saiba, mas também ele não falou mais, né? Não, pelo que sabe, não. Talvez amanhã, depois do jogo, ele fale alguma coisa. Que eu acho que a pergunta dele é porque o Abel, em algumas das partes que ele cometia excesso, ele ligava para a pessoa. Ligou por vídeo, por um jornalista. Isso, ele tomava algumas atitudes fora do microfone ali. Verdade. Veremos, amanhã vai jogar o São Paulo nessa quarta-feira. Aliás, vamos colocar uma tela aí com os próximos jogos do São Paulo. São Paulo encara em casa amanhã no Morumbi o Grêmio. Depois, no dia 21, ou seja, no fim de semana, ele encara o Juventude. Esse jogo é fora, mas não é fora, né? Mas não é na casa da Juventude, vai ser em Brasília. Privilégio também. Sim, privilégio. Depois o Botafogo, jogo osso em casa. Aí já entramos no segundo turno. Fortaleza fora. O Flamengo em casa. Mas tem a Copa do Brasil antes. E tem ali no meinho a Copa do Brasil. Dia 31/7 é o primeiro jogo da Copa do Brasil. O sorteio será quinta-feira. É uma coisa inacreditável, né? Só quinta-feira o sorteio. Tão em cima do lance, assim, não tem sentido nenhum. São Paulo e CRB, portanto, será... Mas, Gabriel, a CBF nem desmembrou ainda as rodadas mais pra frente, só tem 2 rodadas pra frente. Justamente por causa desse jogo. Eles estão esperando essa definição da Copa do Brasil pra desmembrar as rodadas, então por isso que tem esse Mas então, mais ainda pra fazer hoje, né? Meio-dia, durante o programa. Deveria fazer, e aí parece que a bolinha não ficou pronta, né? O pote lá, tem que dar uma... Porque eu imagino que, sei lá, da São Paulo e Palmeiras, a tabela dela, ela vai ter que tomar cuidado, certos cuidados depois, tal, deve ser por isso, né? Aí depois tem o jogo da volta na Copa do Brasil dia 7, dia 11 tem o Atlético Goianiense em casa, dia 15 o jogo de ida da Libertadores contra o Nacional do Uruguai, e entre os jogos que temos nada menos do que São Paulo e Palmeiras fora, no Allianz, jogo de volta no Morumbi logo depois. Mas o São Paulo vai se ferrar, o Palmeiras também, o Palmeiras tem o Botafogo. Dos dois lados vai ter o Botafogo, mesma coisa. Dos dois lados vai ter o Botafogo. A única diferença é que o São Paulo vai viajar, né? Sim, Montevidéu. Mas também é Montevidéu, não está indo para a China. E a data ali você pode ter um CRB ali na Copa do Brasil, né? Não, digo, se o São Paulo vai ter... Pode ter o Palmeiras também na Copa do Brasil. Não, enfim, pode ter o Flamengo ainda. Pode ter Corinthians. Flamengo de novo. E Flamengo de novo. Isso mesmo. Não, porque o torcedor vai falar assim, então o São Paulo vai jogar com as reservas contra o Palmeiras. Não é hora de pegar o Flamengo. Vai jogar com as reservas contra o Palmeiras, mas o Palmeiras também não vai colocar a sua força por causa do Botafogo. O jogo, no caso do Palmeiras, o jogo de ida é no Engenhão, certo? Se o Palmeiras sai de lá com um resultado, dá para ele negociar, né? Dá para o time forte, aí o jogo da volta vai, né? O Abel não vai negociar.
tem no Botafogo. ganha 5-0 na ilha. Com o elenco do jeito vai que acontecer. tá, bicho. Esse choque rei pra mim é time alternativo dois lados, porque pensar em conciliar uma viagem pra Montevidéu, jogar com o Palmeiras e aí jogar também Libertadores, dependendo do jogo de ida da Libertadores, se perde por 1-0, empata por 1-1, vai com o time reserva contra o Palmeiras. É bem difícil provável. pensar em Caminhada que estava mais ou menos ali indo para um caminho interessante, começou a desandar totalmente. E aí, claro, eu entendo, tô vendo até no chat aqui a galera pé da vida, porque fica assim, pô, prometeram ou criar a expectativa do Thiago Mendes e Alexandre, aí a gente volta com Lisiero e Mendes e tal. É que assim, eu acho que as coisas não têm a ver uma com a outra. O Mendes e o Lisiero voltariam de qualquer forma de empréstimo, pertencem ao São Paulo. O Zubeldia vai avaliar se vale ficar ou não. O Lisiero parece que agradou, vai ficar, e o Mendes será avaliado. Agora, uma utilização, um possível aproveitamento do Mendes não inviabiliza o interesse do São Paulo no Thiago. Desculpa, é que os dois são Mendes, né? Um aproveitamento do Jackson Mendes não inviabiliza uma possível contratação e interesse no Thiago Mendes. O problema é o Al Rayyan, né, o Raí, porque os caras começaram a endurecer o negócio, a negociação e pedir 7 milhões de euros, aí não dá, né? Até porque, se não me falha a memória, Senna, você até me corrija se eu estiver equivocado, o Thiago Mendes chegou lá faz pouco tempo, né? Então, assim, é difícil compreender, desde que esse negócio se surgiu e tal, se noticiou a possibilidade do São Paulo contratar o Thiago Mendes, essa foi uma coisa que ficou um pouco na minha cabeça, assim, né? Fui procurar algumas informações sobre ele e tal, me lembro da época que ele jogou no São Paulo, mas como assim, um clube que acabou de contratar um jogador, ele fez uma temporada, vai negociar o cara com um contrato em vigor, de graça? Alguma coisa estranha tem nesse negócio. Como que eu contrato um jogador, faço um contrato, eu não sei de quanto tempo é o contrato dele com o Al Rayyan, sei lá, 4 anos, 3 anos, que seja. Depois de uma temporada eu vou liberar esse cara de graça, por nada? Para mim, desde o início, isso fazia pouco sentido. Então, o mais natural é que o Al Rayyan queira, né, uma compensação financeira aí pelo Thiago Mendes, né? Acho meio natural que isso aconteça, né? Você vai lá, contrata o cara, paga por ele, então vocês querem o jogador? Ok, ele custa tanto. E aí 7 milhões de euros também não pagaria. Acho muita grana para a realidade do jogador, que é um bom jogador, seria um jogador importante na sequência do ano do São Paulo. 32 anos ele tem, né, se não me engano. Tá bem, assim, de idade, pode jogar mais algum tempo em alto nível. Me parece que tem o desejo de jogar no São Paulo também, o que sempre é algo interessante, né, o cara querer jogar no clube, mas 7 milhões de euros não dá para pagar. É muita grana, dá para investir isso aí em outras posições que o São Paulo tem mais carência, como, por exemplo, a lateral esquerda. Independentemente da solidariedade, de tudo, a gente precisa muito vencer o Grêmio nesse jogo, o São Paulo voltar a escalar e tá colado no G4, né, Raí? O Grêmio voltou a vencer, né, no fim de semana, o jogo da Copa do Brasil, e é óbvio que isso traz um pouco de confiança, né, num cenário muito complicado. Eu assisti semana passada Grêmio e Cruzeiro, e assim, é óbvio que é um recorte de um jogo, né, mas o gestual ali dos jogadores do Grêmio era de um time que estava sendo rebaixado naquele dia. Não estou dizendo que o Grêmio vai cair, não sei, tá na briga ali, tá entre os times que podem ser rebaixados, né? Mas naquele jogo especificamente contra o Cruzeiro, na semana passada, o Cruzeiro faz 2-0 com 15 minutos do primeiro tempo, e o jogo em Caxias do Sul, né, no Estádio Centenário, o gesto ali dos jogadores, né, a leitura corporal que dá para fazer dos caras é que, nossa, esse time aqui tá caindo para a Série B hoje, né? Então, a vitória no domingo, mesmo contra um adversário de segunda divisão, o Operário faz até uma boa Série B, né, tava ali entre os primeiros colocados, se não me engano saiu do G4 no último final de semana, mas mesmo contra um time de segunda divisão, a vitória sempre traz um pouco mais de confiança para tentar essa reabilitação. Acho que o Grêmio tem alguns problemas de elenco. O Renato até falou um pouco sobre isso na última coletiva, né, de jogadores que estão sendo recuperados e que vão voltar, e isso vai ajudar o time a se recuperar. O Grêmio tem jogos a menos também, que a gente não pode perder de vista dentro dessa briga por ele no Campeonato Brasileiro, mas jogando em casa, né, no Morumbi, contra um adversário que habitualmente não é um adversário que toma pontos do São Paulo, né, eu, por exemplo, não me lembro a última vez que o Grêmio veio a São Paulo e ganhou um jogo aqui, por exemplo, não me recordo. Nos últimos anos, o São Paulo sempre tem tido bons resultados contra o Grêmio de uma forma geral, né? Então, a expectativa é que o São Paulo consiga de novo 3 pontos. Acho que o que aconteceu na Arena do Galo na semana passada, reclamações, brigas e tal, né, um pouco do destempero aí do Zubeldia depois do jogo, eu acho que isso ficou para trás. Foi ali uma coisa daquele dia, daquele jogo, não acho que vai ser carregado para a próxima partida e tal. Então, me parece que o São Paulo tem boas possibilidades nesse jogo contra um adversário que, embora tenha vencido, ainda está um pouco fragilizado, de ganhar, somar mais 3 e seguir ali entre os primeiros colocados,
para conseguir uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Eu, pelo menos, acho que é esse o grande objetivo do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Não enxergo esse time com caixa para brigar pelo título, porque imagino que o São Paulo vá se focar mais nas Copas quando elas regressarem, né? O São Paulo vai de novo, como tem sido nos últimos anos, ter uma estratégia de brigar pelos títulos das duas Copas. Então, pessoal, hoje é São Paulo e Grêmio no Morumbi, a escalação a gente sabe de cor e salteada, a diferença só tem Ferrarese no lugar do Alan Franco, o Luiz Gustavo, que também não joga, deve ter o Bobadilla ou o Nestor, aí fica grande dúvida. O São Paulo vai com força máxima dentro do que tem, pega um Grêmio tá enrolado, enroscado no Campeonato Brasileiro, mas ainda assim adversário duríssimo. São Paulo não perde muito tempo pro Grêmio no Morumbi, mas a gente sabe que o São Paulo, né, adora ser um benfeitor com os times que estão em crise. Então fica a preocupação aí que, né, um pezinho atrás aí, né, mas o São Paulo tem que ir lá e buscar os 3 pontos. E depois a gente viu a sequência, né, do São Paulo aí no vídeo. Então você tem Juventude, depois você volta já pro segundo turno, vai pegar Fortaleza, Flamengo, o último jogo do segundo turno, se não me engano, é com o Botafogo. Depois você tem os jogos da Copa do Brasil entre o jogo do Flamengo, depois tem os jogos da Libertadores entre o jogo do Palmeiras. Então, assim, serão sequências duríssimas. Até porque a gente não sabe quem vai ser o adversário da Copa do Brasil. Tomara que seja um adversário mais fácil, né? Os outros é que se esquentem. E depois tem o Nacional na Libertadores, que, assim, também vai ser um jogo difícil, lógico. Libertadores. Com relação a essas opções de elenco, acho que o São Paulo tem um bom elenco. Já perdeu o Diego Costa, perdeu o Gabriel Neves, o Jackson Mendes não deve ficar. E assim, o Wellington, se realmente o Southampton vier com 6 milhões de euros, cara, acho que com 4 para cima tu já tem que agradecer, mas se vier com 6 não tem como negar, porque o cara vai embora daqui a 6 meses de graça, tu pega 6 milhões de euros, e pô, lembrar que o euro vai dar quase 40 conto, então assim, só que aí fica a questão, quem vai jogar na lateral esquerda? Vai ser o Lisieiro? Vai ser o Lance? Vai botar o Michel Araújo? Cara, a gente tá em julho discutindo que você não tem lateral esquerda e que você fala isso o ano inteiro, é piada, né? E sabia que isso ia acontecer, né? Sabia que isso ia acontecer. E com relação ao Juan, também não espero grande coisa, não. Acho que não renova. Vai, com certeza, o empresário encontra o mercado lá fora. Cara jovem, não é cracaço, o cara corre, taticamente importante. Tem muito clube, tem muito scout que adora esse tipo de jogador. Então, também não vejo grandes expectativas, não. São Paulo dando mole, como sempre, nessa realização de contratos, né? E, deixa eu falar do Rames, né? A gente não tem clima, né? Não deu match, né? São Paulino, pelo menos a maior parte não quer o Rames e o Rames não quer o São Paulo. Então, ele que, como eu digo, né? Com todo respeito, ele que vai se lascar e ele que procure o futuro aí pra ele de melhor, porque o São Paulo não precisa do Rames, entendeu? Nunca precisou e perdeu dinheiro à toa, né? Mais uma contratação bombástica, que na verdade virou uma bomba, né? Daniel Alves e agora Rames Rodrigues, né? Então, simples assim. Fica agora também tudo no São Paulo muito difícil, né? Você tem visto saídas e também as chegadas são complicadas. Aí que você não tá tendo um time de terceira divisão para manter a forma. O Thiago Mendes, você não consegue sair do lugar lá na Arábia, lá, porque os caras querem 7 milhões de euros para o contrato que termina em 10 meses e que pode ser feito um pré-contrato daqui a poucos meses. Então, assim, vou ficar de olho. Mas, por enquanto, novidade zero. Mercado da bola do São Paulo parado absoluto. E os outros clubes se mexendo, apresentando jogador e tudo mais. C'est la vie, né? É a vida. Então é isso. Pro jogo de hoje a expectativa é que o São Paulo entre jogando o seu máximo, com vontade, e que possa sair com um bom resultado para fim de semana buscar outro bom resultado e continuar lá em cima da tabela, buscando principalmente antes de começar a Libertadores ficar o mais próximo possível dos 45 pontos, que aí você já faz um segundo turno suave na nave e aí fica até mais fácil, sem pressão e tudo mais, você poder focar nas Copas. Quem sabe que o São Paulo vai focar nas Copas e quem sabe fazer um brasileiro digno, né? Como tem feito. Então é isso, gente. Tem que dar meu palpite. O jogo de hoje. 3-1 São Paulo.
Só espero que a gente não tome gol do Reinaldo, né? O pessoal até brincou. Lei do ex, pô, essa lei do ex vai doer demais. Aí voltando ao assunto, é isso, né? Acho que São Paulo tem boas chances de vencer e continuar ali no G4 momentaneamente, né? Cruzeiro chegou sem os reforços. O Bahia também tá lá sempre incomodando. E, cara, você tem os times lá, os principais ali, Botafogo, Flamengo e Palmeiras ali, se revezando na primeira colocação do Brasileirão. E São Paulo, se ficar aí, já pelo menos assim, liga um sinal no retrovisor, né? Pô, São Paulo, né? Se deixar os caras, ó, é bom estar por ali, que fazia muitos anos que a gente não estava nessas posições. E que o São Paulo possa continuar essa caminhada o mais longe possível na Copa do Brasil e na Libertadores. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos, um ótimo jogo a todos. O jogo hoje é às 20 horas do Morumbi. E valeu!